Isso mesmo, Júlio Sodré. Pode deixar que o Joãozinho, o João Colofati vai comentar de todas as filiais. Ele tem uma colinha dessa, igual eu tenho aqui também, ó, com um monte de filial. Pelo menos as 56 estão inscritos naquele papelzinho lá. E pode ter certeza que ele não esquece de ninguém mesmo. E olha, chegamos nesse momento, um momento muito especial do nosso dia. Tivemos no primeiro, no segundo e hoje não seria diferente. Um momento mercado, onde você, produtor e produtora, pode beber da fonte, pode saber as tendências e os números, e com isso ajuda você a tomar a sua decisão, a decisão certa. E aqui conosco, de maneira remota, vamos, enquanto coloca aqui o Héctor, está o Mário, está também o Flávio e o Celinho para conduzir um bate-papo muito importante nesse momento mercado. Nós estamos também com o Héctor Baroni da StoneX, ele está de maneira remota. Assim que a gente conseguir estabelecer uma conexão junto com o Héctor, a gente dá início a esse momento mercado. Enquanto ele não entra aqui, eu já pergunto para você, Flávio, faz tempo que a gente não conversa, né? O professor já está aqui no ar, daqui a pouco vocês dão as boas-vindas e falam com ele. Mas você, como que você enxerga a importância desse momento? Deve ser importante, porque nós tivemos no primeiro dia, no segundo, hoje, e em todo momento fala-se sobre mercado. Por que você acha isso importante, esse momento do Bela Safra 2022? Eu acho que falar sobre mercado é importante no momento de decisão, né? E Bela Safra é momento de decisão, é momento de tomar a decisão certa, de pegar as informações, conseguir trazer, tirar as dúvidas que você tem. Todo time está preparado para conseguir passar para você tudo que você precisa saber em relação às tecnologias, em relação à melhor decisão para o seu solo, para a sua proposta, para a sua produção e, obviamente, importantíssimo entender quais são as condições de mercado, porque é isso que diz o momento. Então, Paulo, a ideia é essa, a ideia é a gente falar um pouco aqui sobre o momento do mercado, falar sobre condições de mercado. Falamos muito no primeiro e no segundo dia sobre como é que estão as condições gerais, preço de soja, condições do mercado internacional. A gente está sabendo que a soja está num preço altíssimo por vários fatores, câmbio, um preço muito elevado, prêmio muito elevado. Então, assim, é realmente um momento de preço de grão bem diferenciado. Isso já foi comentado bastante antes. Mas, Celinho, acho que a gente gostaria de dar uma ênfase um pouquinho diferente nesse momento do mercado, correto? Perfeito, Flávio. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Héctor. Seja bem-vindo aí pelo terceiro dia. Estamos juntos mais uma vez aí. Boa tarde. Obrigado, Mário, que está junto com a gente aí. É um dos heads nossos aí das nossas regionais. Tirou um tempinho dele para estar junto aqui com a gente, batendo um papo também, que vive intensamente, está vivendo nesses dias aí o nosso Bela Safra. Como o Flávio bem falou, o Héctor trouxe muita informação para a gente falou nos últimos 3 dias um pouco de todos os fatores, né, que influenciam sempre nos preços e nas tomadas de decisões, né? Falamos de câmbio, prêmio, clima, estoques mundiais, previsão de safras recordes nos Estados Unidos, enfim, muita coisa, que tudo é o si, tudo é risco. Ontem a gente falou bastante sobre tudo isso e que a gente deixaria aberto para os nossos clientes, enfim, quem quisesse mandar perguntas para saber um pouco mais, tirar mais dúvidas. E teve bastante coisa aqui, Héctor, veio muita coisa e eu acabei tendo que dar uma consolidada aqui, a gente pegou algumas perguntas que vieram mais vezes, porque não ia dar tempo de a gente fazer tudo hoje. Então, tem aqui umas 4, 5 para a gente trabalhar. Então, hoje, queria que a gente trabalhasse em cima das respostas, para responder aqui, tentar responder um pouco das dores, aí, das curiosidades e dos desafios que os clientes mandaram para a gente aqui. Pode ser? Vamos lá. Primeiramente, obrigado mais uma vez, um prazer estar com vocês aqui. Vamos lá. Fico à disposição aí para responder a pergunta do pessoal. Muito bom. Flávio e Mário, fiquem à vontade para ajudar a colocar mais os ganchos. Antes de você começar as perguntas, só gostaria de... Boa tarde aí, Héctor. Uma satisfação muito grande a gente estar junto aqui, né? Ter essa oportunidade com vocês. E foi muito bacana essa preparação, falar um pouco daquilo que a gente vivenciou no campo, né, Legal, Celinho? muito legal. A gente fez isso na Regional Sul, na Regional São Paulo, na Regional Paraná Norte, levando para o produtor, antes do Bela Safra, no mês de dezembro, agora no mês de janeiro, um pouco de mercado. E isso é fundamental, apoiado pelas informações de especialistas, como o Héctor, que está aqui junto com a gente, para a gente fazer e tomar a decisão, para a gente se preparar para uma decisão.
Então é muito bacana a gente reforçar isso um pouco junto ao nosso cliente, ao nosso produtor, à nossa produtora, porque a Bela Agrícola fez isso lá na ponta, porque a gente queria transferir um pouco daquilo e do nosso sentimento, para que vocês também pudessem ser favorecidos na tomada de decisão. Tá? Só para a gente reforçar isso, Celinho, eu queria falar isso porque é uma coisa que a Bela Agrícola faz muito bem e faz suportado por especialistas, não é coisa criada para um evento, não é coisa criada para um Bela Safra. Muito bem lembrado. É coisa reforçada, é coisa garantida por aquilo que nós estamos vendo no dia a dia. Né? Então, eu gostaria muito, Héctor, de agradecer esse apoio, porque as informações que vocês nos trazem, que a gente leva para o nosso produtor, para a nossa produtora, para dar mais segurança e mais reforço, assim, mais estrutura para tomar de decisão. Muito obrigado, Mário. A gente também Perfeito. gosta muito, Mário, a gente também gosta muito que eu estou no agro já há mais de 20 anos e a evolução tecnológica do agro para dentro da porteira é gigante. E antes, eu lembro, comecei a trabalhar com o mercado em 97, 98. 1, 2, 3 caras na empresa tinham acesso à Bolsa de Chicago. Hoje, todo produtor tem no telefone os preços em Chicago, como fechou, se subiu, se caiu. O dólar se subiu, se caiu, mas eu acredito que quem não está no meio, no dia a dia, todo mundo tem uma dúvida. Mas como é que funciona isso? Como é que funciona o que usa? Como é que funciona o prêmio? Como é que funciona a China? Como é que é? Então, eu acho que esse espaço é um espaço excepcional para o produtor ter a oportunidade de tirar a dúvida, né? Eu acho muito legal. A gente gosta bastante também. Vamos lá. Muito bom. Vamos lá para o BRIC, então, Etri. Primeira pergunta aqui. Eu acho que essa eu também já devo ter ouvido aí milhares de vezes nas filiais, talvez seja uma das mais recorrentes. Vou colher a minha soja daqui por aproximadamente 30 dias. Será que não é muito cedo para comprar a próxima safra? Vai que os insumos caem e a soja sobe. É o sonho de consumo, né? Tá. Vamos lá, são duas perguntas, né? A primeira é a situação da soja que vai colher agora. Vai colher agora tem uma situação diferente da soja futura, por isso que o mercado é um mercado futuro. Para vocês terem uma ideia, a gente tem precificação na Bolsa de Chicago para 48 meses, 36 meses, e cada período, e cada mês de cotação reflete o cenário e a tendência para frente, a expectativa para frente. Então, o cenário que nós temos hoje é de um mercado forte e alto, diferentemente do mercado que a gente tem, do cenário que a gente tem a partir de 2023, que é um mercado de produção cheia, tá? Então, o cenário de hoje da soja que vai colher é uma soja tranquila. O preço vai ficar firme, os prêmios no interior vai ficar firme, nós temos uma quebra de safra no mercado interno que vai segurar os níveis de preços bons. Para 2023, é a situação que a gente falou em alguns dos dias anteriores. A gente tem que lembrar que a América do Sul quebrou 20 milhões de toneladas. Se a gente tivesse produzido essas 22, 25 milhões de toneladas que quebrou, a gente não estaria falando em preço a R$170, a R$165. A gente estaria falando em preço hoje no spot da soja que vai colher agora a R$130, não 170 que vale hoje. Então já está refletido. Então quer dizer que em uma condição normal da produção de 2023, a gente deveria ter os níveis de preços acomodados, níveis de preços a níveis um pouco mais baixos. Agora, o ponto principal para essa pergunta é: qual é a relação de troca? É uma boa relação de troca? E se, vamos pensar, ok? Vamos pensar. E se o custo de energia sobe, os custos dos insumos ficam ainda mais altos, que pode ocorrer, e o preço da soja por algum motivo cair? Sua relação piora muito. Então, vamos lá. O 2023 reflete a situação e condição de 2023. Se a relação de troca é boa, faça. Não tenta ficar adivinhando, e se vocês viram, vocês já tiveram a oportunidade de ver em alguma apresentação nossa, o tanto de variável, o tanto de coisa que eu falei aqui nesses 2 dias, que impactam o preço, tanto para cima quanto para baixo, tanto da soja quanto dos insumos. Então, daqui a pouco a gente tem um fechamento de jazida na China e a exportação de fertilizante reduz, o preço sobe mais $200 a tonelada. Essa foi a relação de troca. A relação de troca, que era excelente no momento de fazer, não foi feita e piorou muito a relação. Então, para a soja que vai colher agora, os níveis de preços vão se manter firmes, vão se manter altos. Para 2023, se for uma relação boa de troca, aproveite e tire esse negócio da frente e vamos para o próximo.
Ô Celinho, acho que só reforçando um pouco o que o Ettore falou, é muito importante a gente ter interpretar esses dois mundos, da soja atual, que a gente colhe daqui a pouco, e da soja 22, 23. Né? Quando a gente fala de um evento, quando a gente fala desse aporte dos riscos e da segurança que nós temos com uma TCP, né? Justamente olhando esse travamento que você falou, Ettore. Então é bom a gente frisar um pouquinho, porque a gente às vezes fica olhando esse momento atual e o nosso travamento é futuro, e aí a gente tem que ter essa relação e essa percepção. Muito obrigado, é isso aí mesmo, eu queria só reforçar um pouquinho. Essa que é a magia do mercado de futuros, né, Mário, do mercado de grãos, né? Ele reflete vários fatores em momentos hoje e em momentos futuros. Então, a expectativa do mercado para frente. Então, foi o que eu disse, a gente só tem uma condição de preço alto hoje por uma situação de quebra de safra. Em situações normais, a gente estaria num outro patamar de preço. É por isso que, de novo, se o pacote for um pacote interessante, for um pacote bom, faça, aproveite. E um fator importante, se tivermos errado, ok? Se a soja for a 220, 250 reais, quebrou a safra americana, agora explodiu, ok, você tem uma participação de preço que a Bela Agrícola te dá dentro da sua operação para você participar caso o mercado suba. Agora, se o mercado vier a 100 reais, você já vendeu a soja e fez um excelente pacote, uma relação de troca excelente e um bom negócio hoje, né? Não tem como perder, né, Ettore? Porque quer participar da alta, temos a TCP Max, né, que é a ferramenta da participação de alta. O mercado derreteu, caiu, você está travado, né? Ou seja, só tem como ganhar, né? Então, acho que é bem importante. E um ponto relevante também do CI aqui, né, Ettore, que ele pergunta aí se os preços caem, né? Acho que já foi falado muito aqui durante a semana, o William, todo o time, o desafio que a gente tem realmente com insumos, com falta e com a questão de reposicionamento de preço. A tendência é realmente da gente continuar tendo preços muito altos pela falta realmente que a gente tem de produtos no mundo. Então, são cenários bem difíceis de acontecer, talvez seja o sonho, mas é um pouco do que a gente fala de ficar ancorado, né? Às vezes eu quero só a hora que bater duzentão e só a hora que o adubo voltar a R$2.000. Talvez seja tarde demais o dia que isso acontecer, e se é que vai acontecer, né? Então, não dá para ficar realmente no risco, sonhando e talvez torcendo com algo que está muito distante, né? Isso é bem importante. Eu acho que, até completando um pouco o que foi falado, em relação ao custo dos insumos, parece que assim, a gente começou a ter um primeiro, vamos dizer, disrupção em preços de insumos por causa dos efeitos do Covid, né? Os efeitos do Covid eles prejudicaram as cadeias de fornecimento globais e acabaram prejudicando muito, falta de produto, falta de matéria-prima, que acabou se juntando com outros problemas. Problema de energia, basicamente, que tá no continente asiático como um todo, na verdade, o continente europeu também. Agora, isso está linkado com a guerra da Rússia, ou a possível guerra da Ucrânia com a Rússia, porque a Rússia, na verdade, ela detém as reservas de energia de petróleo e gás que fornece para a Europa e fornece para a China, e agora essa iminência de guerra, ela está sufocando um pouco a Europa e está deixando uma crise energética na Europa. Tudo isso reflete na constituição de todos os produtos, porque uma crise energética faz o preço de tudo subir. Então, assim, e a gente viu que, infelizmente, a Covid não melhorou, né? Ela vem em ondas e continua. Então, esse processo para voltar a estabilizar, e vamos torcer, graças a Deus, que ele volte a estabilizar, ele é um processo que vai demorar 2 a 3 anos para ele voltar a uma regularização gradual. Então, dificilmente nós vamos ver, eu diria que é quase impossível a gente ver quedas nos preços dos insumos consideráveis no curto e médio prazo, né? A gente tem que torcer para que as coisas continuem a estabilizar, pelo menos, e que não haja mais disrupções para frente. Ou seja, a relação é boa, tem que travar mesmo, não dá para esperar, não. Exato. Travar o fornecimento também, que é muito importante, travar o produto, o insumo que você precisa, para que você tenha segurança no futuro de que você está garantido. Perfeito. Ettore, tem mais uma pergunta aqui? Pode falar. Eu concordo com o Flávio, e um ponto principal para o 2022 é a entrega, é o fornecedor, é o fornecimento, né? É você ter a garantia que você vai receber. Nós temos os preços dos insumos
altos, né? Eu concordo com o Flávio, a análise global está correta, eu concordo. E o principal é o fornecimento. Vai ter para entregar para quem vendeu. Agora, se você tem a garantia de um fornecimento, então isso é uma segurança a mais da operação, né? Legal. Turi, tem mais uma pergunta aqui. Acho que você até comentou, se eu não me engano, no primeiro ou no segundo dia. Acho que vale muito a pena reforçar, e ele acabou vindo a pergunta com relação à precificação, né? O agricultor pergunta se simplesmente o Chicago alto resolve a vida dele no preço lá na frente, né? A gente comentou, você falou bastante dos componentes da formação do preço, né? Acho que é legal a gente retomar isso, falar um pouco de cada componente e o impacto que isso está causando justamente nesse momento agora do Bela Safra, né? O quanto isso está sendo relevante agora, né? Se você puder falar um pouco para a gente, acho que mata a dúvida dele aqui. Sim, vamos lá. Nós temos 3 bases principais da formação de preço, né? Primeiro, Chicago, que ele olha a questão global e a formação de preço global. Então, quando a gente olha uma cotação em Chicago, tem um monte de coisa dentro dele. Tem oferta, tem demanda, tem clima, tem política, tem taxa de juros, tem funcionamento das bolsas, tem correlação com outras commodities. Isso tudo está em cima da precificação da Bolsa de Chicago. O segundo fator principal é o fator prêmio, que aí é o fator de oferta e demanda de porto e de interior. Então, esse eu diria que ele é um componente que faz aí perto de 5 a 8% da formação de preço, e o terceiro componente é câmbio, o terceiro componente é dólar. Se a gente parar para pensar, a gente já teve Chicago, níveis de mercado de Chicago até mais alto do que os níveis atuais. Em 2012, a gente foi a quase 17 dólares por bushel, 16,80 dólares. E o preço da soja não estava tão alto. O que favorece o preço da soja nesse momento, nós temos dos 3 componentes, nós temos os 3 altos. Nós temos Chicago alto, que é um nível de 14 dólares e meio, 14 dólares e 20, em função da questão da quebra da América do Sul. Nós temos os prêmios no interior forte, e o prêmio da exportação forte, também refletindo a demanda, e nós temos o dólar alto. Então, nós temos os 3 pacotes, os 3 formadores de preços principais, fazendo a necessidade e fazendo a formação do preço atual. Então, por isso que hoje, na hora que eu pego e faço o cálculo, eu tenho soja no balcão a 160, 170, 175 reais, porque os 3 componentes de preços estão fortes. A partir do momento, esses 3 caras refletem no dia a dia. Porque o preço não sai da cabeça de ninguém, o preço não sai da cabeça do comercial, da Bela Agrícola, o preço sai de uma formação de paridade e de uma formação em que nós temos a saída para essa soja. Então, se o preço da soja, dentro da formação desses 3 caras, dá um nível X, é esse o preço da soja. Então, não é o que a Bela Agrícola acha, não é porque ela acha que vai subir, acha que vai cair, não é nada disso. São esses 3 caras que estão formando. Da mesma forma, se Chicago subir mais, naturalmente a gente pode ter o preço mais forte. Se Chicago cair, naturalmente a gente vai ter os preços mais baixos. Então, o importante é avaliar o momento, avaliar o fundamento que a gente tem para cada momento. Tá? Se a gente pega uma tela de Chicago e olha 60 dias atrás, os níveis de preço estavam 12 dólares e meio. Hoje nós estamos em 14 dólares e meio. Nós não estamos falando de 6 meses atrás, estamos falando de 45 dias, 60 dias atrás. Então o mercado mudou muito rápido. E também o mercado vai refletindo isso dentro da expectativa de cada mês. Nessa situação de hoje, nós temos uma situação particular e uma situação pela condição da redução da safra, que não reflete tanto no futuro. Por quê? Hoje nós temos uma quebra de safra. Agora, para o 2023, se você olhar o março de Chicago da tela do ano que vem, ele está bem mais baixo do que os níveis atuais. Porque hoje nós temos uma situação grave de oferta. O 2023, como é muito cedo, a expectativa é que a gente recomponha essa produção lá na frente. E esse estoque que hoje cai e o preço sobe por conta da quebra, para o 2023 a expectativa é que esteja recomposto e naturalmente os preços se acomodam. Então é mais ou menos essa dinâmica que a gente trabalha dentro do dia a dia. Legal. Bom, Ettore, acho que completando o que você comentou, falando agora um pouco sobre câmbio, no câmbio a lógica é um pouco diferente, também estamos falando do mercado futuro, estamos falando do dólar 23, não estamos falando do dólar hoje. Diferente da soja, o câmbio ele tem uma certa
uma linearidade do preço dele. Então, se ele hoje está num preço específico, lá na frente, daqui a um ano, quanto que vai ser o câmbio? O câmbio ele é basicamente o câmbio de hoje, corrigido por um diferencial de taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos. Então, como a taxa de juros no Brasil ela está muito alta, a taxa de juros americana baixa, o dólar que está projetado lá para frente é um dólar muito maior do que o de hoje. O dólar que está sendo colocado para precificar essa soja 23 é um dólar assim que deve estar por volta de 6,30. Eu não estou acompanhando nesse exato momento, mas é por aí. Então, falando um pouquinho de dólar já, nós estamos com um dólar projetado de 6,30. Isso significa o quê? Caiu o dólar spot, o dólar futuro também cai. E se o dólar ficar parado no spot, ele vai chegar lá na frente. Quanto que está o dólar hoje? 145, 5,50? Se ficar parado, o dólar futuro vai chegar em 2023 vai estar 5,50. Só aí nós já temos 13, 14% que a gente está falando aí numa soja de R$160, a gente está falando de R$20 na soja que poderia estar para baixo. E ainda tem um componente a mais. Para quem acompanha o mercado financeiro, eu acho que é importante a gente colocar isso, o mercado costuma a estressar no boato e a realizar no fato, né? A gente tem um dólar que bateu aí quase 5,80, porque é medo de que vai acontecer nas eleições, é Lula, é o que vai acontecer com o Bolsonaro, o que está acontecendo com o cenário econômico brasileiro. E, desde então, as bolsas americanas estavam na máxima. As bolsas americanas vêm caindo nos últimos dias, o que deveria estar fazendo com que a bolsa brasileira também caísse, e fazer com que o dólar brasileiro subisse, a cotação subisse. Mas não é isso que vem acontecendo. A bolsa está estável ou subindo ligeiramente e o dólar vem caindo. Vocês vêm acompanhando que o dólar vem caindo um pouco todo dia. Parece que o mercado já viu que exagerou e começa agora a querer realizar no fato. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode ver um cenário do dólar spot caindo também no curto prazo, indo para 5,20 ou R$5, se a gente perceber que daqui a pouco o cenário não é tão feio como se pintou, uma cotação, se a gente for falar em termos intrínsecos de dólar a R$5,5, R$6, ele está fora da paridade normal dele. Ele deveria estar, economicamente dizendo, num regime de trocas, vamos dizer, de paridade econômica, mais baixo. Ele só está alto porque existe o mercado está muito arisco, está muito nervoso, e isso tende a acomodar em algum momento. Então, tem dois fatores no câmbio que podem fazer com que esse câmbio caia, seja um deles é a taxa de juros, que vai convergir de um jeito ou de outro, e o segundo ponto é, efetivamente, o mercado se acalmando um pouco mais e a gente podendo ver cotações mais baixas. Isso tudo influencia diretamente no preço da soja. A gente comentou sobre isso, se eu não me engano, ontem, a gente falou bastante, e é exatamente isso, independente de quem ganha a eleição, o mercado se acomoda. Independente se você é mais favorável a um ou outro candidato, independente de quem ganha, o mercado se acomoda e, naturalmente, o câmbio vem para o nível normal. Qual que é o nível normal? Não é 5,50, 5,60. Ele já está ali no nível baixo, né? Trazendo para a prática aqui, Flávio e Héctor, nós estamos no momento do Bela Safra, onde nós estamos compondo um preço de uma oferta, pegando um Chicago muito bom, pegando um dólar de quase 6,40, 6,50 e fazendo toda essa conversão, chegando numa relação muito boa. Se eu ficar no si, né, mesmo que o Chicago se mantenha lá na frente nesses níveis, mas eu tiver o dólar com 5,40, 5,50 ou até menos, fatalmente eu já estou aí 20 e poucos reais abaixo do preço, ou seja, a minha relação lá na frente pode ficar muito mais cara, né? Trazendo trocando em miúdos aí, mais um fator que reforça a importância, talvez, do agricultor realmente tomar a decisão nesse momento, olhando que todos esses fatores estão positivos, né? É um ano de custo elevado nessa linha, é um ano de custo alto, né? Se a gente olha em termos de custeio, é um dos níveis mais altos que a gente vai olhar por conta dos insumos, principalmente, né? Perfeito. Dobrou, né? Por conta dos importados. Então, isso exige muito mais do produtor. Exige uma perícia dele aproveitar os momentos de fazer as relações de troca e fazer. Foi o que nós falamos aqui. Daqui a pouco a Rússia enfia um foguete na Ucrânia, para de fornecer gás natural para a Bielorrússia, para de fornecer energia para a China, o preço sobe assim, correndo, brincando, sem contar toda a questão de fornecimento, né?
Trazendo um pouco, acho que esse debate, esse momento, ele é muito importante. Espero que a gente possa estar acompanhando isso na ponta, porque é justamente essa a maior dúvida que está lá agora. É o se. Se eu faço em reais, Sim. e aqui a gente começa a olhar toda uma construção para a gente não se preocupar com isso, e se preocupar com o travamento, para a gente cuidar disso com bastante responsabilidade, Neto, em função do momento. A gente tem os parâmetros para isso. E diante desse cenário, a gente chama a atenção um pouquinho da ponta para que fique atento a esse tipo de informação. Porque são os princípios daquilo que a gente pode tomar de decisão. Poxa vida, é muito bacana a gente escutar isso, e eu espero que todos estejam escutando, para que a gente não corra risco. Nós já estamos correndo muito risco com a lavoura, com a nossa indústria a céu aberto aí, né? Então a gente precisa dessa segurança também. Então eu gostaria de chamar um pouco de atenção nessa qualidade dessa informação. Exato. Acho que eu gostaria de completar uma outra coisa também. É muito importante que o produtor ele veja. A gente tem o costume, tá? Não tô falando do produtor, mas assim, o ser humano tem o costume de embolar as coisas, né? De embolar uma conta com a outra. Eu fiz isso, mas daí eu fiz aquilo. Aí esse aqui pagou aquela outra. Mas é muito importante no controle e na evolução do controle financeiro, que o produtor consiga separar exatamente isso, consiga controlar o custo dele na ponta do lápis, para ele conseguir fazer a evolução e aprender e evoluir cada vez mais e fazer uma gestão mais eficiente. Então, se ele tem uma boa relação de 23 para 23, está funcionando, vai e já faz a troca e já trava, já começa 23 bem posicionado, porque daí subiu, caiu, você vai fazendo a sua média lá na frente e já vai construindo um bom ano, já larga bem. Independente se você tem soja sobrando, ou milho sobrando agora ou não, esse faz parte da gestão da sua safra que está acontecendo agora. E você tem que fazer o seu médio, você tem que ver, fechar o seu ano, porque você teve sua lógica e sua gestão de risco que aconteceu agora. A gente está falando de 2023, a gente está falando que é um ótimo momento de começar a construir o ano e começar o ano com o pé direito. E eu acho que é isso que é muito importante. E separando essas contas, porque daí você começa, estou acertando aqui, ó, e ganhando um pouquinho toda hora, no final você vai ganhar bastante. Perfeito, Flávio. Muito bem colocado. Eu acho que um pouco do que foi falado tudo aqui consolida basicamente toda a estratégia que existe por trás do Bela Safra, né? Que é realmente tentar trazer algo que faça sentido em termos de deixar o produtor travado e que mantenha a rentabilidade dele, né? Realmente olhar para o negócio, para a lavoura dele, para o sítio dele, independente se é 1 alqueire ou 1000 alqueires, é uma empresa, né? É uma empresa e precisa dar lucro. E para dar lucro, você tem que ter os custos bem definidos. E você só tem o custo bem definido se você sabe quanto é. E para saber quanto é, você tem que travar antes. Basicamente, acho que a gente chega nesse racional, né? O Héctor, mudando só pegar um ponto, Celinho. Claro. Nós temos hoje, como eu comentei, dos 3 formadores de preço, os 3 altos. É por isso que soja está na alta histórica de preço. Perfeito. A soja vale R$ 170 porque os 3 formadores de preços principais estão lá em cima. É por isso que o produtor tem que fazer exatamente isso, olhar as contas, separar as contas e ir fazendo as operações do dia a dia. O que tem que fazer do 22, o que tem que fazer do 23 e segue o baile. Perfeito. Héctor, eu queria trazer um pouco aqui, mudando um pouco para milho, que tem uma pergunta de milho aqui, acho que é relevante também. A gente tem muitos clientes aí que estão em áreas de produtividade e de demanda de milho verão, enfim. Essa pergunta aqui é de um produtor que planta milho verão. Ele diz o seguinte: para a próxima safra de milho verão, né? Se a gente tiver uma safrinha normal, eu posso ter o risco de fazer um travamento mais caro se eu deixar para depois ou não? Então, acho que também está na dúvida se aproveita ou não o momento, ou se o cenário é diferente do milho e da soja nesse sentido aí. Queria que você comentasse um pouco. Vamos lá. O cenário do milho verão ele é muito parecido com o cenário da soja, né? O preço do milho subiu na safrinha, caiu, se acomodou à medida que o verão vinha andando bem. O verão quebrou, junto com a quebra da soja, e naturalmente os preços voltaram a subir. Nós plantamos uma safra verão de 31 milhões de toneladas, vamos colher 5. É por isso que o preço está subindo em plena colheita do verão agora. Então, nós temos hoje níveis, da mesma forma que nós temos os níveis do preço da soja alto, nós temos também o nível do preço do milho alto em função dessa redução da produção do verão.
Então, nesse momento, você tem o preço também na massa. Mesma coisa, mesma situação dos níveis de preço da soja. O nível de preço do milho subiu muito forte. Se a gente considerar que a safrinha venha normal, nós devemos ter um pequeno aumento de área do verão, do milho verão para 2023, considerando dentro da normalidade, os níveis de preço deveriam então, estar um pouco abaixo. Tá? Da mesma forma, se a gente tivesse uma produção hoje dentro da normalidade do verão de 31 milhões de toneladas e não 24, 25, como foi pela quebra, a gente teria os níveis de preços mais próximos de R$80, R$70 no interior e não a R$100 como a gente está hoje. Então, sim, nesse momento, você tem boas condições para travar o preço futuro também, porque o preço interno do curto prazo de hoje puxa também os níveis de preço futuro, que também são boas referências de preço para fazer o travamento lá nesse momento. E enquanto que se você fizer lá na frente, com safras dentro da normalidade e safras cheias, naturalmente os níveis de preço tem que estar num patamar abaixo. Legal, Héctor. Obrigado, cara. Tem um aqui que é bem interessante, Héctor. Eu não lembro se a gente chegou a tocar nesse tema, mas ele é bem legal. Ele fala o seguinte: eu vou colher logo a minha safra de soja, mas eu vendi só 10% para cobrir meus custos. Será que eu devo vender tudo agora ou se eu esperar eu vendo um pouco melhor na boca da safra? Interessante porque acho que vocês mesmos têm um levantamento de comercialização no Brasil, né? E historicamente está muito baixo, né? E isso talvez o próprio agricultor possa ter ficado refém desse movimento, né? Se você puder comentar. Vamos lá. Esse está com sorte, vendeu 10% só e deve produzir bem, muito bom. De novo, os três formadores de preço. Os preços estão nas máximas. São bons níveis de preço. Olhando o ano, Celinho, eu acho que a gente vai andar numa faixa entre 160 e 180 reais dentro do ano. Então, eu não vejo, do curto prazo, da safra 22, eu não vejo os preços andando muito diferente dessa linha. É claro que entra oferta, toda vez que entra oferta, o preço dá uma esfriada, entra volume, o mercado se abastece, os compradores se retraem um pouquinho, naturalmente os preços esfriam. Mas eu acredito que se você tem bons níveis de preços hoje que façam uma boa rentabilidade, tem que aproveitar. Um ponto importante, tá? Todo mundo plantou a safra 22, que é a safra que vão colher agora, num nível de custo muito bom. Se você fizer a produtividade que você vai colher esse ano versus 170 reais da soja hoje, do preço da soja hoje, você vai ter uma rentabilidade que você nunca teve. Então, a rentabilidade é altíssima, é muito boa. Vá fazendo, vá aproveitando, vai vendendo. Coloca o objetivo de preço e vai vendendo, vai aproveitando, fazendo média para cima e deixa o mercado andando. Legal. Importante você comentar isso porque, apesar de a gente ter um mercado firme, a hora que a safra entra com pressão total, né, é fato que você tem uma pressão grande e a gente pode ter, aí, mesmo que em curtos momentos, essa soja esfriando um pouco no preço. E como... Em top nessa linha. Curto em top, o interior em top, Exato. O frete estoura, o mercado ele tem que vir tudo para precificação. Né? E a preocupação é que o produtor tem conta para pagar com data marcada. Né? Então, se eu tenho 10% só do meu custo redeado e eu preciso vender mais 25%, 30% da minha lavoura, tem que aproveitar. Talvez não faça sentido esperar lá no 30/4, né, para ir lá naquele dia fazer a venda, porque você vai ter que vender no preço que tiver, a 160 ou a 140, talvez, numa pressão de mercado. Né? Acho que é importante deixar isso na cabeça aí dos produtores para realmente não perder essa rentabilidade que está tendo agora. Né? E a preocupação, né, Celinho, também é que a gente possa, em função da produtividade na nossa região, exercer uma força maior sobre o volume que tem, né? Então, a gente passa a ser bem mais do que o normal daquilo que nós precisamos vender. Eu lembrei de um ponto aqui, Héctor, que eu queria aproveitar para reforçar. Nós temos, do Bela Safra do ano passado, que foi um sucesso, graças a Deus, a modalidade da TCP Max, que é justamente a modalidade da participação da alta. Nós temos quase 70% que já realizou isso ao longo do ano. Mas a gente tem aproximadamente ainda 25% a 30% que não realizaram ainda. E aí fica um pouco do que eu acabei de falar. Talvez seja a hora de realizar, porque você já tem um ganho considerável, muito interessante nesse momento, e, de repente, se for esperar até 30/4 ou na data
da última fixação para fazer, você acaba perdendo aí 5, 10, sei lá, 15 reais que hoje você tem na mão, ganho, né? Pode deixar escapar pelo vão dos dedos aí. Então, de novo. Esse é um excelente exemplo nessa linha, porque o produtor fez lá atrás, tinha dúvida também se era um bom negócio ou não, se vende agora ou vende depois. Ele fez lá atrás, fez uma boa relação de troca e participou toda a alta do mercado. Então, faz a relação, faz o TCP Max, entra na participação de alta e deixa o mercado andar. Que se o mercado estiver lá na frente, acima dos níveis de preço que você fez, você vai estar participando 100% da alta do mercado. Legal. Héctor, só para a gente ir já finalizando, Mário, você quer Não, e essa modalidade traz a sensação, e é lógico, é óbvio, da redução do custo dele, né, de produção, porque você teve um extra aí. Puta bacana essa modalidade, parabéns, né, a Bela Agrícola que inovou com uma coisa e trouxe, e a gente está capturando isso agora com tamanho benefício, e ela está à disposição aí de novo, né? Exato, a gente fez uma conta esses dias, Héctor, no trigo, que a gente tem o trigo strike, que é a modalidade parecida com a Max, né, onde o agricultor participa da alta também. Na última safra, o ganho que ele teve foi, convertendo isso em produtividade, é como se ele tivesse produzido 35 a 40 sacos a mais por alqueire. Né? Então, muito relevante, né, para o agricultor uma rentabilidade extra dessa. Né? Então, o alerta aí para realmente não deixar escapar e se aproveitar. Héctor, só para a gente fechar, se você fosse produtor aí, fecharia TCP, não fecharia, travaria? Qual que é o último conselho teu aí, só para a gente ir fechando, e as considerações finais aí do Flávio e do Mário também, para a gente ir encerrando? Cara, eu olharia a relação de troca. Se a relação de troca faz sentido para mim dentro de um curso histórico e bom, eu faria. Tem que fazer. E eu, particularmente, eu olharia o TCP Max. Porque, o mercado tem tanta variação e tantos fatores que precificam o mercado, que o mercado pode subir mais. Mas tem que acontecer alguma coisa diferente. Se acontecer, eu quero estar dentro. Então, eu vou olhar o TCP Max. Eu faço um bom negócio para mim hoje, mesmo assim coloco uma segurança caso o mercado suba, eu esteja participando. Caso o mercado caia, eu já vendi minha parcela do custo, está tranquilo, eu fiz uma boa relação, como focar no que eu sou bom, que é plantar e ter uma boa produtividade. Bem falado. Isso Bem, aí, né? ótimo. Viu, Héctor? Se você gosta dessa relação e é favorável à fixação, pode vir aqui amanhã na Bela Agrícola e falar comigo aqui na Bela Safra, que nós já travamos o teu custo, porque ele está exatamente da maneira como você falou. Uma ótima relação. Ô, Mário, tá? Só me falta o sítio. Ah, tá. Viu, Héctor? Eu gostaria de agradecer muito a informação, ela é muito pertinente a esse momento que nós estamos vivendo, né? A esse ambiente de Bela Safra, a essa oportunidade de trazer tamanha qualidade de informação para a tomada de decisão do nosso produtor, mostrando mais uma vez que a Bela Agrícola, com TCP Raiz, com TCP Max, com um trigo strike e todas as modalidades que a gente traz de travamento de custo, traz realmente no momento muito oportuno para o produtor. Obrigado, viu, Héctor? Um abraço para você e estamos à disposição aqui. Estamos à disposição. A gente também. Obrigado. Bom, pessoal, só passar o recado da diretoria aqui. A gente fez um esforço tremendo aqui para conseguir trazer as melhores condições para vocês nesse momento, seja as melhores condições de insumos, as melhores condições de grãos. E a gente ficou muito feliz porque a gente conseguiu trazer bastante coisa, bastante benefício. Checa isso com o seu consultor, vá e feche o negócio. É muito importante, como o Héctor falou, fazer um ótimo negócio agora na saída e depois se preocupar com o manejo e conseguir produzir mais no campo, tirar isso da frente, diminuir risco, cabeça tranquila. Muito bom, Flávio. Proteja seu custo e vamos pensar em produzir mais. Muito bom. Héctor, obrigado mais uma vez. Obrigado, Marião. Obrigado, Flávio. Amanhã estaremos aqui mais uma vez. Se tiverem mais perguntas, mandem para a gente. Tem o nosso WhatsApp aí. E vamos ficando por aqui à disposição. E, Paulão, segue daí você, o William e toda a galera aí que já está fera aqui na Agradeço televisão. a participação de toda a diretoria. Flávio, Celinho, Marião, obrigado. Feche em mim, Carcará, enquanto a gente organiza o estúdio. E é o seguinte, me parece que nós já temos, é isso, Zezão? Nós tivemos um concurso hoje.